Salve, galera do De Olho no Jogo, estamos de volta com mais um episódio e um daqueles importantes, né? Um daqueles para dar orgulho aqui para o canal, porque a gente gosta de receber os grandes protagonistas do jogo, né? Aqueles que fazem parte da indústria e que constroem o futebol, né? Especialmente o futebol brasileiro. E para conversar hoje, quem está aqui com a gente é o Eduardo Barros. Ele que teve uma passagem recente aqui pelo futebol paranaense, né? Uma passagem muito importante pelo Atlético em diferentes funções, vai poder falar sobre isso, né? E, claro, debater o futebol brasileiro, o futebol mundial, né, como um todo. Vamos discutir o futebol, vamos aprender mais uma vez. Essa é a ideia. A gente vai conversar aí nos próximos minutos com o Eduardo Barros. Quem vai fazer essa entrevista é o Daniel Piva, que está aqui comigo. Tá tudo bem, Eduardo? Como vai? Tudo bem, Guilherme? Um prazer falar com você. Um abraço também ao Daniel. Um abraço também a todos que ouvirem esse bate-papo. Espero que seja muito produtivo para todos. E diria que não é um aprendizado, né, meu, da parte minha para vocês, né? Acho que é uma troca, né? Uma construção. E acho que é isso com todos os atores aí que fazem parte dessa grande cadeia do futebol. Eduardo, eu posso falar o seguinte: com você eu já aprendo há algum tempo, porque eu sou um aluno frequente dos cursos da Universidade do Futebol, e você sempre fez parte lá, né, dos conteúdos, dessa batalha, né, para gerar conteúdo, para gerar aprendizado, e eu tive esse prazer. O Daniel também já fez alguns cursos lá, então aprender com você já é uma rotina na nossa carreira aqui. Eu quero começar perguntando o seguinte, Eduardo: o que você está vendo de futebol? Que time que você está vendo? O que tem te agradado? Bom, Guilherme, eu tenho acompanhado com muita regularidade a Série B e Série A do Campeonato Brasileiro. Eu tenho, na Série B, né, acompanhado algum time e visto vários jogos, tanto para identificar padrões de alguns treinadores, como para conhecer melhor as características de alguns jogadores. É um mercado que, em algum momento da minha carreira, eu posso passar, então é importante conhecer esse universo de jogadores. Na Série A, pela própria rotina de jogos e acompanhamento, seja como auxiliar, seja como treinador, com mais naturalidade você acaba lidando com o universo de jogadores dessa divisão. E tenho também assistido bastante alguns jogos do futebol internacional, especialmente de treinadores que eu tenho identificação. Então, como eu tenho acesso ao iScout, né, uma plataforma aí que tem jogos do mundo inteiro, eu baixo jogos do Leeds United, que é uma equipe que eu tenho muita identificação pelo seu treinador, né, que é o Marcelo Bielsa, e acompanho também as grandes forças aí do futebol mundial, né, como o Tottenham, o City, o Liverpool, o Ajax, né, que é uma escola também que eu tenho muita identificação e costumo acompanhar como a equipe tem jogado. E acho que talvez faltou citar só uma que eu também assisto com alguma frequência, assisti no último fim de semana Atalanta e Milan, que é a equipe do Gasperini. Então, é isso, acompanhado basicamente Série A e B do Campeonato Brasileiro e as principais equipes do futebol mundial. É interessante aí, Eduardo, porque você já citou algumas equipes que já faz a nossa cabeça pensar, né? Nos dá muitos ganchos aí. Por exemplo, o Atalanta, do Gasperini, é um time muito. Eu queria abordar rapidinho isso com você, mas é um time muito particular na sua maneira de marcar, por exemplo. É uma maneira que os seus times não marcavam. Você tinha uma outra ideia, outras referências, né, na organização defensiva. O que te chama atenção nesse time especificamente que propõe tantos duelos individuais, né, joga de uma maneira tão peculiar? Pois é, talvez um treinador que se assemelhe um pouco do Gasperini aqui no Brasil seja o Cuca. Sim. Então isso mostra assim que isso já é claro, né? Mas muitas vezes as pessoas trazem discussões um pouco equivocadas, interpretam um pouco mal essa questão de ter uma forma de jogar melhor que a outra. Acho que tem N formas de jogar futebol e o Cuca consegue ser vencedor com aquele escolhe, o Gasperini também. E acho que o desafio de todos é ir encontrando as formas com que você se identifica e tentar convencer seus jogadores de que essa forma pode levar a equipe às vitórias.
especialmente o Gasperini, primeiro que ele joga com uma estrutura assim que foi muito criticada no futebol brasileiro, né, que é com uma linha de 3. Então, ele com frequência, além de montar essa linha de 3, ela é montada com diferentes jogadores. Então, isso é uma questão que eu tenho muita identificação, e especialmente em relação à marcação, as diferenças de referência é uma questão que eu preciso abordar. Referências eram institucionais, né, do Atlético Paranaense. Então, você vê claridade ou não em como o Autuori hoje tem marcado, em como eu também marcava. A equipe, sob o meu comando, ela se manteve dentre as equipes menos vazadas do Campeonato Brasileiro, e com o Autuori também não tem sido diferente, né? Então, é uma ideia de marcação que já é institucional, e ela foi construída lá em 2015, já na primeira, 2016, primeira passagem do William no clube, primeira passagem do Autuori no clube, e isso foi sendo alimentado do ponto de vista defensivo, deu muitos resultados para o Atlético. E o Gasperini, ele tem esses encaixes, como você citou, que eles também dão certo, né? São outras referências, mas que, se bem treinadas, elas também têm eficiência defensiva da mesma forma. Eu já vou passar a bola aqui então para o meu parceiro Daniel Piva para a gente tocar essa entrevista. Fala, Piva. Fala, Guilherme, um abraço a você, um abraço ao professor Eduardo. É sempre um prazer escutar o Eduardo falar de futebol, conhece muito da coisa. E antes da gente embarcar, Guilherme, de vez aí na carreira do Eduardo, falar também do Atlético, que foi o trabalho mais recente do Eduardo, gostaria de falar com ele um pouco sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele disse que está acompanhando bastante. A gente entrevistou aqui recentemente no canal o Mozart, o próprio Alan Al, que subiu agora com o Cuiabá. E, Eduardo, há muito tempo a Série B se tem aquela espécie de mística, digamos assim, quando se fala na segunda divisão, se vê um futebol com força, um futebol competitivo. E já há algum tempo, os times que estão tendo sucesso na Série B fogem dessa lógica. Não são times que atuam dessa forma. A gente teve aqui, por exemplo, o Paraná Clube 2017, que tinha jogadores bem leves, por sinal, ali especialmente no campo ofensivo. E até mesmo os times que já garantiram o acesso nessa Série B, a gente está gravando isso antes da última rodada, o Cuiabá do Alan, o América do Lisca e a Chapecoense do Humberto Louser também fogem desse estilo, dessa forma aí como se vê por muito tempo a segunda divisão. Como que você tem analisado o futebol dos clubes nessa Série B? De fato, esse paradigma aí já foi quebrado, de que é uma competição de muita força física, poucas oportunidades de gol. Hoje, até na Série B, os times estão tendo desafios diferentes nessa questão de jogar bola com mais ideias, Eduardo? Olá, Daniel. Já o cumprimentei no início também, através do Guilherme, mas estendo novamente os cumprimentos. Uma ótima pergunta. Eu acho que jogar futebol com boas ideias é uma premissa que ela deve ser cumprida ou buscada, independentemente da divisão e da faixa etária, né? Então, seja categoria de base, seja Série D, Série B, Série C ou Série A do Campeonato Brasileiro, é possível praticar futebol com boas ideias. Falando especificamente da Série B, você mesmo citou um case, né, o do Mozart no CSA, que é um case do quanto uma ideia de jogo com princípios muito bem consolidados e nesse processo de convencimento que eu falei com os jogadores, que teve uma identificação do que o treinador propôs, do que os jogadores conseguiam fazer numa rotina, mesmo sob pressão de ter que sair de uma situação de zona de rebaixamento, que automaticamente já se associa, né, como um rótulo de, não, jogando na zona de rebaixamento, temos que fazer um jogo mais pragmático, um jogo exclusivamente de resultado. O jogo de resultado, ele é a essência do jogo, você vai buscar o resultado a todo momento. E acredito que seja possível, mesmo na Série B, buscar o resultado com boas ideias. Então, eu fico feliz quando vejo trabalhos como o do Mozart tendo sucesso. Eu acho que tem outras equipes que também praticam
bom futebol, você citou aí a equipe do Alan Al, no Cuiabá, né, ele pega um bom trabalho do Chamusca e com propriedade ele dá sequência. Eu assisti um jogo Cuiabá e Ponte Preta, que foi empate, mas o Cuiabá mereceu muito pela forma que jogou. O Cuiabá, mesmo longe dos seus domínios, né, eu estou em Campinas, né, veio aqui no Moisés Lucarelli e se impôs sobre a Ponte Preta, né, jogando, assim, propondo o jogo com muita personalidade, assim, com muita propriedade, o Gava com muita movimentação, o Romário achando muitos bons passes, um time, assim, que estava legal de ver. Então, acho que, mesmo na Série B, tem-se boas ideias. Eduardo, ainda em cima disso, né, e daqui a pouco, como lembrou o Daniel, a gente vai tratar especificamente da tua carreira, mas o papo tá bom, eu queria estender sobre essa questão das ideias e da qualidade do jogador, né, porque um debate que acontece muito no Brasil, quando um técnico tem ideias de um futebol um pouco mais elaborado, mas está num nível de Série B ou num nível de estadual, isso para muita gente é uma combinação que não rola, é algo proibitivo. E você já participou de projetos, talvez o mais simbólico em relação a um time barato, jogando muito bem, tentando futebol elaborado, que era o Audax, junto com o Diniz. Isso precisa de convencimento do jogador, do convencimento do próprio contexto, porque você está lidando muitas vezes com dirigentes que nem acreditam nisso também, né? Guilherme, é uma excelente pergunta, e você mesmo, na própria construção dela, você já deu a resposta com um dos cases que me veio à mente. Eu venho de diferentes projetos em que nós sempre fizemos mais com menos. Então, por exemplo, eu trabalhei no Paulínia de Futebol Clube, que é um clube aqui né, nem existe mais, que era um clube do interior do estado de São Paulo, que estava situado numa região em que ele competia com Ponte Preta, Guarani, Red Bull, Desportivo Brasil, além dos clubes tradicionais do interior do estado de São Paulo, Rio Branco de Americana, 15 de Piracicaba, União Barbarense. E esse clube, ele disputava de forma muito competitiva em todas as categorias de base do estado de São Paulo, chegando a ser vice-campeão paulista sub-17, com a geração 92, 93, a geração que tem o Gabriel, que hoje está no Corinthians, e o Fábio, que hoje está no Liverpool e na seleção brasileira. Foi também vice-campeão paulista sub-20, campeão da segunda divisão paulista sub-20, e esse time, esse clube, eu não era o treinador dessas gerações, tá? Mas eu acompanhei todo o processo. E esse clube, ele tinha uma peculiaridade, que é impensada em qualquer clube que faça futebol no Brasil, que é não alojar jogadores. Então, imagina só um projeto do interior do estado de São Paulo que concorre com todas essas forças, ou seja, é a sexta, sétima opção de cada pai ou de cada menino, e esse clube joga de igual. Então, esse clube vai jogar de igual para igual contra o São Paulo, no sub-15, no sub-17, contra o Palmeiras, contra o Corinthians, e assim sucessivamente, né, com todas as forças das categorias de base do estado. Então, voltando ao início, né, eu desde cedo participei de projetos em que é possível extrair mais do jogador. Por quê? Porque o jogador brasileiro, socioculturalmente, tem talento, né? Ele cresce num ambiente em que o futebol é sempre muito estimulado. Então, e nós estamos num país com dimensões continentais. Então, quando eu falo que o Paulínia não alojava jogador, mas eu falo de uma região de 5 milhões de habitantes. Ou seja, eu estou falando de um Uruguai. Né? Então, se o Uruguai consegue formar muitos jogadores, porque essa macro-região, que é a região metropolitana de Campinas, também não consegue formar e atrair os diferentes talentos. Então, a Ponte Preta vai ter 20 talentos, o Guarani vai ter mais 20 de uma determinada faixa etária, o Red Bull mais 20, o Desportivo Brasil mais 20, e outros 20, dentre esse universo de milhares, eles estavam dentro do Paulínia. Além disso, o próprio projeto no Novo Horizontino que eu participei e no Audax, que você citou na sequência, são outros cases assim de projetos que começaram, o Audax no futebol profissional com um orçamento infinitamente menor que as grandes
forças do estado de São Paulo, fazendo um futebol tão competitivo quanto. Então, o que eu penso? É possível convencer os jogadores e mostrar para eles que eles têm mais para dar. A questão é que existe um ambiente hoje de pressão tão imediata por resultados, seja na base ou seja no profissional, que muitas vezes escolhe-se um caminho de menos risco, um caminho de mais segurança, e aparentemente, e aí é uma aparência pela segurança que esse caminho traz, de que esse é o melhor caminho para você garantir o resultado. Então, escolhe-se extrair menos do jogador. Então, eu penso que uma das limitações é essa, mas que os jogadores poderiam oferecer muito mais ao jogo. Vai, Piva. E, Eduardo, já passando a conversa agora para o lado aqui de Curitiba, lá do que você acompanhou por muito tempo em diferentes funções nessa trajetória no Atlético, o clube há muito tempo é conhecido por ser um dos grandes formadores de jovens valores aqui no Brasil, e nessa temporada conseguiu 2 campanhas nas categorias de base que chamaram muito a atenção. No Campeonato Brasileiro Sub-17, que foi vice-campeão, e agora, mais recentemente, no Campeonato Brasileiro Sub-20. No Sub-20 tem alguns jogadores que você trabalhou já no Campeonato Paranaense, o Luan Patrick, o Jajá, o Mingote. Alguns receberam até chance no time principal com você, com os outros comandantes da temporada. Como que você vê esse time, especialmente o Sub-20 do Atlético, que perdeu ali recentemente a final, foi o vice-campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20 da categoria nos pênaltis para o Atlético Mineiro, que tem esses jogadores? Como que você vê esse trabalho ali da formação? O Campeonato Paranaense dessa temporada 2021, acredita que vão deslanchar ainda mais, vão conseguindo firmar a bandeira ainda mais? Como você vê esse trabalho aí de longo prazo do Atlético, que tem valores ali que são muito, muito bem vistos agora, principalmente por conta dessas boas campanhas? Ótima pergunta também, Daniel. Esse é um projeto que no Atlético está cada vez mais consolidado, e acho difícil que tenha alteração nos próximos anos, né? Se mostrou uma iniciativa muito acertada. Quando iniciou esse projeto, ainda não existia o Brasileiro Sub-20 nesse formato e nessa dimensão, quase que um turno de campeonato brasileiro, pelo menos similar ao campeonato brasileiro profissional, além dos jogos eliminatórios, né? Então, a categoria sub-20, ela tem oferecido já jogos de um nível que promovem e exigem muito, promovem amadurecimento, né? E exigem muito dos jogadores. Mas, ainda assim, esse nível de jogo, ele não se equivale aos jogos do campeonato estadual, que eles têm um peso emocional pro menino que é muito significativo. Então, imagine o Luan. O Luan fez a final do Campeonato Brasileiro Sub-20, agora nós estamos num contexto de pandemia, né? Mas foi para 50 pessoas. E ele fez 2 jogos pela equipe de aspirantes do Atlético Paranaense no estadual, fora de casa, contra o Cascavel, que foi um time que era uma das forças da Série D do Campeonato Brasileiro, um time muito experiente, e o mesmo com o Operário, que tem um bom número de jogadores do campeonato estadual, que se manteve na Série B do Campeonato Brasileiro. 2 jogos contra o Operário, tinham 6 mil pessoas no estádio, e contra o Cascavel foi o recorde de público do Cascavel acho que das últimas temporadas. Então, esse jogo para o Luan, um jovem na ocasião, né, 18 para 19 anos, ele promove muito amadurecimento, que são tomadas de decisão sob pressão contra jogadores mais velhos, com o peso do resultado, valendo pontuação no futebol profissional. Então, promover esse tipo de experiência para os jovens é uma estratégia que já está, assim, muito estabelecida, que é uma estratégia de sucesso. Ao mesmo tempo, você oferece esse tipo de jogo para os jogadores da equipe principal, que já fizeram N campeonatos estaduais na carreira, que vão ter um calendário de 60, 65 jogos,
no futebol brasileiro, se você tira esses 8, 10 jogos de campeonato estadual, você une o útil ao agradável, né? Você expõe o seu produto já num nível que ele vai ser bem exigido e você preserva os seus principais jogadores para momentos que são mais importantes na temporada. Não que o estadual não seja importante, mas você tirar esse jogo de um Thiago Heleno, de um Kaiser, de um Nicão, né, que esse jogo do estadual vai trazer pouquíssimo crescimento para esses jogadores, para eles encherem o tanque para jogos mais decisivos, eu acho fundamental. Em relação à geração, é uma geração promissora como outras. É claro que a transição ela é processo, então, como você bem citou, tem jogadores que já passaram lá no profissional, e por isso que se chama de processo. Então, não é subiu e já está pronto, e vai jogar, vai vestir a camisa da equipe principal e vai entregar resultado imediato. Não é assim, são poucos os que conseguem, com muita naturalidade, fazer essa transição num curto intervalo de tempo. Então, é comum jogadores saírem daqui e irem para a Europa, para times B, para passar por um período de amadurecimento antes de ser lançados efetivamente na equipe principal. Então, às vezes aqui a gente tem uma pressa assim, um pouco exagerada. Então, se os jogadores continuarem, né, com foco, com muita aplicação, com uma mentalidade de crescimento, aproveitando as oportunidades que surgem no profissional, né, eles subirem, treinarem bem, ouvirem os mais experientes, quando tiverem a oportunidade de entregarem performance, a chance deles baterem e irem permanecendo é muito grande. E a quantidade de talentos que tem na equipe sub-17, sub-20, isso assim, é um trabalho que tem que ser valorizado, todo o staff técnico do Atlético Paranaense, porque envolve contratação de treinadores, e os treinadores que vieram têm grande capacidade de desenvolvimento, envolve uma excelente equipe de scouting, porque nós estamos, como eu disse, num país continental, então tem que achar o talento no lugar certo, no clube certo, que seja oportunidade de negócio, e o negócio se concretizar, né? Então, vejo que no sub-17 e no sub-20, isso foi feito de uma forma muito acertada, mostrando que é possível conciliar resultado das categorias com desenvolvimento, porque eu não vi no Brasil equipes jogando melhor que a nossa equipe sub-17 e sub-20. O Fluminense jogou igual, o Fluminense do sub-17 joga tão bonito quanto, mas foi uma final igual, assim, ó, uma infelicidade ela ter terminado com aquele evento de violência, e no sub-20 eu não vi nenhuma equipe jogar melhor que a equipe do Guanais. Então isso, assim, deixa muito evidente que os talentos estão ali, que a ideia de jogo favorece os talentos e que vale investir nas categorias de base, como o Atlético tem feito, e espero aí que nesse próximo estadual surjam novos nomes que possam servir a equipe principal em breve. E dando sequência a essa questão dos processos, Eduardo, nessa semana o Caio Derosso, que trabalhou bastante tempo no Atlético, junto contigo, inclusive, publicou um texto falando um pouco, né, da formação de jogadores que são atletas que a imprensa pouco acompanha, de repente passam a tratar como uma joia porque simplesmente chegou na final de uma competição. No caso, ele estava se reportando a final do Campeonato Brasileiro Sub-20 entre Atlético Mineiro e Atlético. E um jogador especificamente, Eduardo, chama muita atenção ali, desperta o imaginário do torcedor do Atlético, que é o Jajá, que nessas amostras dele, tanto no aspirante no Campeonato Paranaense, quanto no Sub-20, um jogador ali acima da média, com muita facilidade nos duelos 1 contra 1, muito liso, e em determinado momento da temporada, muito se cobrou, porque o Jajá não é utilizado no time principal do Atlético. Claro, faz parte do processo ele fazer esse Campeonato Brasileiro Sub-20, mas o quão vai enriquecer o Jajá, o quão vai fortalecer o crescimento do Jajá, ele ter feito todo esse Campeonato Brasileiro Sub-20, não ter ficado à disposição, por exemplo, aí do Paulo Autuori,
nesses últimos jogos no Campeonato Brasileiro como time principal, por favor. O Jajá, concordo com a sua... com o seu apontamento, né, que ele desperta o imaginário, justamente assim pela facilidade que ele tem de... Ele e a bola parece que se complementam, e ele não tem... Ele tem uma capacidade que ela é muito difícil de se encontrar, que é ter frieza dentro da área para fazer gols. Então, o Jajá, perto da área, ele não tem alteração de estado emocional, fisiológico, ele não fica acelerado, ele não fica ansioso, ele não fica nervoso. Então, ele está ali pleno e ele sabe escolher com muita facilidade, assim, com muita imprevisibilidade, a melhor jogada. E isso, essa capacidade que ele tem, né, é um pilar de todos os pilares que compõem o desempenho de um jogador que precisa entregar alto rendimento. Então, o Jajá, especialmente, ele vai precisar, né, sempre entregar isso que já se espera dele, que, como você bem mencionou, já está no imaginário do jogador, mas o Jajá, ele precisa se desenvolver nos outros pilares, porque existe uma expressão que eu aprendi com um profissional que chama Ricardo Menezes, que é a seguinte: muitas vezes você vai ser nivelado pela sua tábua mais baixa do barril. Então, não adianta você ter 10 tábuas, 8 tábuas muito altas, e você ter uma tábua muito baixa, que a hora que você encher esse barril de água, o limite dele é a sua tábua mais baixa. Então, existem pilares, né, para a gente fazer a correlação com essas tábuas do Jajá, que ele precisa se comprometer com o desenvolvimento. E o Jajá, ele está justamente nesse período, que ele tem tábuas e pilares que são muito elevados e outros que ele precisa elevar, e ele está num clube que oferece todas as condições, todas, para que ele possa se comprometer com esses aspectos que ele precisa aperfeiçoar, e aí, se ele atingir, né, se ele nivelar, né, para cima esses aspectos que ele precisa desenvolver, ele vai jogar no nível e transformar o imaginário do torcedor e dar em realidade. Eduardo, a gente está falando sobre algumas questões individuais, né, e também desses times sub-20 e sub-17, eles têm um grande guia no seu jogo, que é o jogo CAP, que é sempre um tema que entre os torcedores sempre traz muita discussão, e eu queria abordar com você justamente essa questão, né, do jogo CAP, dele servir como uma ferramenta para o Atlético formar jogadores, para o Atlético contratar jogadores, porque assim, o torcedor mais comum, ele no resultado ruim, ele enxerga isso como, pô, o que é isso, né? Muitas vezes isso fica distante do torcedor, o conceito, né? Especialmente da torcida. Uhum. Eu queria que você falasse o que o jogo CAP traz como ferramenta pro clube, no todo. Você que foi um dos caras que participou da modelagem dele, do desenvolvimento, da construção, né, do jogo CAP, de todos os conceitos, princípios, enfim. Ótima pergunta, Guilherme. Eu acho que a primeira questão que o torcedor precisa entender é que o jogo CAP é uma construção de alguns anos e uma construção que eu não posso dizer agora como que vai continuar, acredito que permaneça, mas que até o momento que eu estava lá, que era uma construção permanente, né? Então não era um jogo, o exercício da construção e a prática, né, a aplicação da construção do jogo CAP é o clube procurar incessantemente, justamente o que você apontou, né, como as melhores ferramentas para vencer jogos. Então, se para a gente voltar aí ao imaginário do torcedor,
quando a gente resgata os melhores momentos do Atlético nas últimas temporadas, tá muito claro na cabeça do jogador, do torcedor, que elementos eram esses. Era um Atlético que marcava em linhas muito altas na sua casa, que não deixava o adversário respirar, que tinha muita qualidade para tocar a bola, e essa qualidade do toque de bola, ela não era mentirosa, não era aquela posse pela posse, então era uma posse que o tempo todo procurava agredir o adversário, então era a posse para chegar com qualidade no último terço e terminar as jogadas. Então era um time que finalizava muito de média distância, que chegava pelos lados, que chegava por dentro, que tinha bola aérea, que tinha bola de aproximação, e um time que era muito organizado, como você bem destacou lá no início da nossa conversa, com as referências que o jogo CAP tem para marcar. Ser uma equipe compacta, com referências zonais de marcação, com gatilhos de pressão, sem deixar o adversário jogar dentro do seu bloco, atacando e defendendo com pouca distância entre os seus setores. Enfim, então tem elementos do jogo CAP que eles foram sendo construídos e a gente pode, talvez, ir colocando marcos ao longo dessa construção do jogo CAP. Então, quem acompanha o Atlético aí há pelo menos 5, 6 anos, do ponto de vista mais específico de campo, né, em relação ao jogo CAP, vai ver a chegada da gestão do Autuori com o William, e que passaram alguns treinadores, de um time que teve uma consistência defensiva muito grande. E eu chego no clube lá em 2014, nessa primeira passagem. O William já era o gestor de futebol em 2014. E já existia um modelo de jogo, que ainda não tinha esse nome, jogo CAP, mas já tinha um modelo de jogo com ideias norteadoras, né, com alguns elementos que compunham esse jogo. Então, um treinador lá na categoria de base, ele não poderia marcar como ele gostaria de marcar. Tinham referências que ele precisava cumprir. E eu dei um exemplo, existem N outros exemplos. Em 2018, chega o Fernando Diniz, porque um entendimento da estrutura era que havia batido no limite as referências que já existiam a respeito desse modelo de jogo. E o Diniz chega e traz mais uma série de elementos que fazem o nível de jogo, especialmente ofensivo, do Atlético Paranaense subir muito, em relação a invasões na área, a número de finalizações, a ações no campo de ataque. Houve um incremento estatístico, e isso mostrado em documentos, muito grande. Ao mesmo tempo, se você acompanha, quem acompanhou o trabalho naquele período, passou a acontecer um certo distanciamento das referências defensivas que existiam, das que foram trazidas para a equipe sob a gestão do Fernando. E o Thiago fala sobre isso em entrevista, inclusive. Quem também for bem atento e acompanhar essa evolução cronológica do jogo CAP, o Thiago, em uma determinada entrevista, quando ele é questionado, o que ele relata? Eu aproveito elementos importantes que o Diniz trouxe e resgato elementos institucionais que estavam muito bem consolidados. O final dessa história todo mundo sabe, e eu, nas diferentes oportunidades que assumi como treinador interino, tentei dar sequência a essa história. Eu acredito que nos jogos que eu comandei a equipe, seja em 2019, seja a tentativa foi de mantê-la. Ah, mas Eduardo, em 2019 você pegou uma equipe pronta. Mas é claro que eu peguei. Era mais fácil? O contexto era muito mais fácil de você gerir uma equipe campeã da Copa do Brasil em relação a você gerir uma equipe que estava na zona de rebaixamento e tinha sido modificada quase que em sua completude. E vale ressaltar
que o desempenho no Campeonato Brasileiro de 2019, quando eu assumo, era de 51%. E nas 8 rodadas finais, o desempenho foi de 75%. Então, eu acho que tá ok todo mundo falar que era mais fácil o trabalho, mas eu acho que tá ok também todo mundo valorizar que houve um incremento de performance na reta final, e isso passa despercebido, como se qualquer treinador que estivesse ali faria um trabalho similar. Eu acho que manter o jogo CAP ali foi uma escolha acertada, como também foi nesse momento, em 2020, em que eu assumo e tento dar sequência ao jogo CAP num contexto muito mais difícil. Então, o que é o jogo CAP? Né? O jogo CAP são esses elementos que estão permanentemente em construção, que a gente, os profissionais que estão dentro da estrutura, olham para o mercado externo, identificam padrões que têm dado resultado e trazem para dentro da estrutura para melhorar aquilo que já existe. E esse jogo institucional, ele vai permitindo uma série de benefícios. Dentre eles, a gente já discutiu o sucesso da categoria sub-17 e sub-20, inédito. Isso nunca havia acontecido com as equipes do Atlético. Ela sempre disputou de forma competitiva, mas de forma impositiva, protagonista, batendo na final como chegou, foi a primeira vez. A equipe tem conseguido fazer uma campanha de recuperação, né, no Campeonato Brasileiro. Acho que até de forma acertada tem uma menor exposição a alguns elementos que trariam mais risco para o jogo, então isso é uma decisão da comissão técnica atual, mas se vê elementos do jogo CAP que ainda estão preservados, né? E acredito que o quanto possível a instituição irá resgatá-los. E esses elementos, eles já estão na cabeça dos torcedores. Então, a régua do torcedor do Atlético, ela está muito elevada e não pode ser diferente disso por um clube das dimensões e da estrutura que é o Atlético. O nível é para que seja muito alto e que o jogo o assim represente. E, Eduardo, nessa temporada 2020, talvez o melhor jogo, ou um dos melhores jogos, pelo menos, que o Atlético teve, foi sob o seu comando. Aquele 2-0 em cima do Colo-Colo, em que, em 20 minutos ali, o Atlético já havia feito o resultado e parecia que era questão de tempo para conseguir aumentar. E um dado de quem acompanha o Atlético é a diferença que tem esse time com e sem o Nicão, que é um ídolo da torcida e, mais do que nunca, ali vem sendo a referência do time. E foi por destino ali, justamente sob o seu comando, que o Nicão ficou a maior parte do tempo ausente, que ele teve uma lesão ali que ficou um mês, sei lá quanto tempo deu, fora de não estando à disposição, e isso no calendário atual representa ali 7, 8, 10 jogos. Como que é possível explicar essa questão aí do Nicão, do ser um jogador ali, claro, a qualidade técnica do Nicão não se discute, todo mundo que vê o Nicão jogar sabe que é um jogador acima, mas como que é possível explicar essa espécie de diferença que tem do Atlético com e sem o Nicão? É o fato dele ser diferenciado mesmo? É o fato de não ter um substituto com características parecidas? Qual que é o caminho e como que você tentou se virar nesse período ali que não contava com o principal jogador do time? Daniel, de fato foi muito difícil não poder contar com o Nicão por tudo que ele representa, né, pela paixão e gratidão que ele tem pelo clube e pela liderança técnica que ele e pelo que ele entrega como presença no campo e como performance propriamente dita.
né? Os números aí evidenciam a diferença que o Nicão faz para a performance da equipe, e de fato eu, dos 14 jogos que eu estive no comando, eu contei com ele em 2, logo no início, e nos últimos 2 em que já, inclusive, estava acertado o retorno do Autuori, né? Então, o Nicão joga comigo contra o Botafogo e contra o Coritiba, e aí, contra o Botafogo ele estava voltando de lesão, contra o Coritiba ele já se machuca, então ele estava voltando de uma lesão no posterior e depois machuca o tornozelo. Quando ele machuca o tornozelo, ele fica aí os 10 jogos fora e retorna contra o Atlético Goianiense, já dando assistência para o Cittadini, e contra o Peñarol, que ele também dá uma assistência para o Lúcio, e precisou ser substituído antes do final. Então é um jogador que conhece muito o sistema, tem um nível de acerto muito alto, e que não poder contar com ele exigia de mim e da comissão técnica encontrar soluções para que a equipe performasse mesmo sem ele. E em vários momentos a gente conseguiu nessa trajetória de 14 jogos. Dentre esses momentos, o que você citou, que foi o jogo contra o Colo-Colo, né, que a gente utiliza 2 atacantes, né, sem um atacante de referência de fato. E isso, no meu entendimento, né, confundiu bastante a marcação da equipe do Colo-Colo, e com as movimentações que elas estavam previamente estabelecidas, né, da equipe se aproximar de um lado, de não ter um jogador de referência e fazer movimentos de preenchimento de área, mesmo que a gente não tivesse um jogador de referência, e ali, felizmente, deu tudo certo. Acho que o jogo se destrava, porque a gente faz um gol muito cedo, a gente faz 1-0 numa jogada de bola parada, e já é um resultado que o Colo-Colo não poderia tentar conservá-lo, como conservou o Jorge Wilstermann, que sofreu 20 finalizações na arena, teve bola que o nosso jogador tirou de dentro do gol, a bola bateu na cabeça, a bola que estava a meio metro do gol, o goleiro foi o melhor jogador em campo, fez pelo menos 4, 5 defesas difíceis, e o jogo ficou travado o tempo todo, né, porque era um resultado que era muito favorável para o Jorge Wilstermann. Contra o Colo-Colo, o jogo se destrava com mais facilidade, porque os gols saem, o Colo-Colo precisa subir a marcação, e o nosso time tinha muitos movimentos. Então, o losango ali do meio campo naquele jogo encaixou muito bem, e a equipe, de fato, fez um dos melhores jogos do Atlético na temporada. Eduardo, a gente está falando sobre, conectando, né, esses assuntos de jogo CAP, time atual, categorias de base, todos os frutos, né, que isso tem gerado para o Atlético. Eu queria que você falasse sobre quem você acha que é o próximo grande talento do Atlético. O Atlético é um time que tem um tipo de mercado muito específico, né? Um clube que contrata, desenvolve jogador, negocia ou forma jogadores, e você teve um papel importante nisso, né? Porque o Atlético não tinha iniciação em um determinado momento, e o Atlético começa a fazer isso. Claro que é difícil apontar um nome, mas quem é a grande próxima venda do Atlético, na tua visão, Eduardo? Na minha opinião, a próxima venda é o Christian. Eu acho que se o Christian tivesse jogado a Libertadores, eu não lembro se ele não jogou o último jogo por lesão ou por Covid. Era lesão, já. Ele tinha uma lesão, Mas o Christian tinha performance na Libertadores que encantariam todos os scouters do mundo. Então, um jogador que bate área a área, de 20 anos, que ainda vai se desenvolver fisicamente, vai se desenvolver comportamentalmente, né? Então, como eu disse, ele ainda tem idade de júnior, né? Esse mês é o primeiro mês dele, efetivamente, com idade de jogador profissional.
recurso técnico variado, capacidade para percorrer 13,5 quilômetros, né, 13,5 km por jogo, uma grande capacidade de se recuperar entre jogos, treina como joga, perfil comportamental de desenvolvimento, então ele quer melhorar, ele quer fazer mais do que ele faz, ele complementa pós-treino. Se ele melhorar a abordagem dele com um contra um, o duelo defensivo, se ele melhorar essa pressão na bola ou não ser driblado, se não puder roubarem, se ele não puder roubar a bola, que é uma competência técnica defensiva que ele pode desenvolver, se ele aperfeiçoar isso, ele vai ser extraclasse. E o Abner, Eduardo, até para aproveitar o gancho, é um assunto muito debatido aqui em Curitiba, provavelmente você passou por esses debates e ouviu, assim, até pelo que o cara custou, até por quem ele substituiu. O que você pode falar como Abner em relação ao potencial de jogador, né? O Abner, ele tecnicamente, ele é muito bom jogador, e no âmbito pessoal, ele passou por um problema que a gente não consegue mensurar o impacto disso na vida profissional dele. O que a gente consegue cravar é que tem influência. É impossível você não ser influenciado por tamanha perda e tamanho sofrimento antes da perda que ele passou, e essa história na última semana até teve uma certa repercussão. É importante lembrar também, o Abner, assim como o Christian, o Abner é um menino que está no seu primeiro mês como um jogador com idade de profissional. E especificamente em relação a ele, eu acho que existem duas situações. A primeira, do que também está no imaginário do torcedor, que é substituir o Renan Lodge, o que não é e não será para ninguém fácil, e qualquer comparação se tornará injusta, porque o Renan Lodge, ele é um produto é ruim falar assim de um ser humano, né? Mas assim, ele é consequência da formação do próprio case do Atlético, né? Que chega desde da captação, passa por todas as categorias de base, foi desenvolvido dentro da estrutura do Atlético e fez uma transição com o tempo. Então, antes ele bateu na equipe principal, retornou, inclusive ele bate na equipe principal com o próprio Autuori, retorna, depois passa por um período de amadurecimento, ele joga o Sub-20 com o Thiago Nunes em 2017, se eu não me engano, e aí em 2018 ele joga o estadual, e aí sim ele vai tendo mais minutos na equipe principal, né? Então ele chega já na equipe principal com uma história de Atlético muito maior que a do Abner, e, claro, com mais minutos e mais experimentado do que o próprio Abner. Então o Abner, quando se coloca um lateral esquerdo no Atlético hoje, o imaginário do torcedor espera o Renan Lodge. Então, querer comparar o Abner com o Renan Lodge, assim, é de uma injustiça sem tamanho. Agora, o Abner mostrou contra o Flamengo que ele tem potencial. E esse potencial, né, quanto mais regular ele for, e aí a idade talvez traga isso, os problemas pessoais que ele tem superado talvez também traga isso, e aí ele, com 22, 23 anos, talvez ele esteja num nível que aí sim todo mundo, com muito menos exigência e muito menos pressão, vai entender
que o Abner foi uma boa contratação para o clube. Acho que vale destacar que o Abner estava monitorado desde quando ele era muito mais barato, quando ele estava lá na Ponte Preta, mas depois, por todas as circunstâncias envolvendo a própria saída do Renan, o clube precisava ter na sua linha de sucessão um jogador que pudesse corresponder no curto prazo. E nesse sentido, o Abner, ele corresponde à altura do Renan? Ainda não. Mas ele entrega um desempenho, tendo que muitas vezes jogar sem substituto. O clube precisou acelerar o processo do João Vitor. Então, o João Vitor teve que jogar jogo de Libertadores, porque dentro da cadeia é uma posição que o clube tinha carência. O Márcio Azevedo já está numa reta, já para a segunda parte da carreira, né, que vai transitar para uma fase final, estava com uma limitação que precisou de cirurgia. Então, o Abner teve que dar conta e tem números que mostram que o potencial e a margem de evolução dele, dada a idade e a postura que ele tem ainda bastante. O Abner não está no limite da tábua dele, tem coisa para entregar. E Eduardo, aproveitando o seu conhecimento aí sobre diversos jogadores do Atlético, tem um outro que, sob o seu comando no Campeonato Paranaense 2020, que eu acredito que tenha chamado a atenção de todo mundo, que foi o Pedrinho. Ele, inclusive, termina como um dos artilheiros do campeonato, jogando ali apenas, né, no time aspirante, marca 6 gols, 3 gols contra o Toledo na Arena, 2 gols logo na estreia contra o União Beltrão. Do time principal, você dá algumas oportunidades a ele, inclusive em jogos de Libertadores da América, mas acaba aqui não dá a resposta imediata daquilo que se esperava, principalmente após o Campeonato Paranaense. Claro, é um atleta ainda muito jovem, é um atleta em formação, tudo tem processos, como você já citou aqui nessa própria entrevista, em todas as outras que você já concedeu. O Pedrinho agora foi emprestado para o Oeste, fez uma Série B legal ali, conseguiu marcar 6 gols, participações em outros 4 gols, o time reagiu bem ali no segundo turno, foi rebaixado por conta do péssimo primeiro turno que fez. O que você pode nos contar do Pedrinho? É um jogador que você acredita que vai dar resposta no Atlético? Ou a gente pode ver o Pedrinho sendo negociado novamente, já que o próprio Lisca admitiu interesse no jogador ali pelo América Mineiro, por favor? Boa pergunta, Daniel. Em relação ao Pedrinho, ele também tem muita facilidade para fazer gol. Então, essa competência é uma competência que não pode ser desprezada. Eu não vou saber precisar, mas se nós investigarmos a quantidade de gols e assistências por minuto jogado na Série B do Pedrinho e dos principais goleadores da competição, provavelmente o Pedrinho vai estar entre os principais goleadores, por mais que ele tenha feito, né, somente 6 gols, porque ele chegou aí na reta, acho que já no segundo turno da competição. O que mostra que pro nível técnico da Série B, né, a gente até falou um pouco da Série B, Série A no início da entrevista, que mostra que pro nível técnico da Série B, ele está provavelmente dentre os principais jogadores. E a gente pode até mencionar um outro jogador que tem boa parte ou a maior parte da sua formação no Atlético e também hoje é o nome ou um dos nomes da Série B, que é o Bruno Rodrigues, que já havia feito uma Série B regular no Paraná e esse ano foi protagonista da Ponte. Ele tem participações diretas em, acho que quase metade dos gols da Ponte Preta na temporada, o que é um dado muito significativo. Então, o Pedrinho, ele, na Série B, ele tem esse potencial para ser
o primeiro, ou um dos primeiros nomes, né, um dos principais nomes aí dos jogadores de frente. Para a Série A, o Pedrinho é um jogador em desenvolvimento. Então, as oportunidades que ele teve como titular, por alguns motivos, ele não conseguiu sustentá-la. Então, uma das questões que envolve o Pedrinho é uma dificuldade da gente achar uma melhor posição para ele, porque extremo puro ele não é, e 9 de referência ele também não é. Então, ele precisa jogar, ele precisa ter uma ocupação de espaço que ele jogue, e aí se você acompanhou a Série B, ele fez um pouco disso, ele joga ali meio solto no campo de ataque, então cai para um lado, cai para o outro, então essa liberdade beneficia ele, e aí a gente precisa encontrar formas, né, ou qualquer treinador, encontrar formas que esse benefício que ele traz para a equipe ofensivo, pelas características de ocupação do espaço que ele tem, não gere prejuízos defensivos. Porque essa bagunça que ele gera para atacar, depois existe um compromisso com a parte defensiva do jogo. E aí precisa de um ajuste que eu acho que ali ele pode se desenvolver. E para a Série A, ele precisa se aperfeiçoar em movimentos decisivos. Ele tem muito jogo intuitivo, mas a presença dele diária, do tempo de fazer um facão, do tempo de antecipar um primeiro pau, da maneira que ele chega no segundo pau nas costas de um lateral, então são todos pequenos detalhes que fazem muita diferença para o nível de jogo da Série B para a Série A. E ele tem potencial para atingir, técnico, indiscutivelmente. E aí, voltando para a mesma correlação que eu fiz com o Jajá, o Pedrinho tem pilares que ele precisa se atentar para subir de nível e poder jogar com mais regularidade a Série A. E Eduardo, para a gente fechar aqui a nossa entrevista, a nossa conversa, você já disse que está acompanhando aí diversos jogos da Série B, da Série A do futebol brasileiro, e gostaria de saber aí no futuro, aí, no próximo clube que você assumir, quais serão aí as ideias do Eduardo Barros? Vai ser parecido com o que a gente viu no Atlético, onde tinha muito pilar, muito princípio do jogo CAP? Sei que você é um entusiasta aí do Marcelo Bielsa, já declarou em algumas entrevistas, o Fernando Diniz também tem uma influência forte sobre a sua formação como treinador. Como que serão aí os próximos times do Eduardo Barros? O que a gente pode esperar aí na próxima temporada? Bom, um time que vai ser diferente do time do Atlético, com certeza, né? Então, o primeiro passo é identificar os jogadores que eu tenho à disposição. Então, eu não estou fechado em estrutura, né? Então, eu posso jogar com uma linha de 3 zagueiros, posso jogar um 3-4-3, posso jogar num 4-3-3 com um volante e 2 meias, que foi uma estrutura que eu não usei no Atlético. Então, não vai ter, pelo menos a princípio, similaridade com o que foi feito no Atlético. Existem elementos centrais que são similares? Indiscutivelmente, porque eu fui parte da construção do jogo CAP e é um jogo que eu acredito, que quem estava na gestão também acredita, que outros treinadores também acreditam, né? Então, o jogo CAP, de alguma forma, faz parte do que eu penso sobre futebol. Então, eu vou levar isso para a minha carreira, para os meus próximos trabalhos. E como eu sempre antenado, né, no Gasperini, no Marcelo Bielsa, no Klopp, no Guardiola, no Ten Hag, no Nagelsmann, eu vou tentar sempre trazer elementos que esses treinadores também lançam mão para incorporar nas minhas equipes quando possível. O contexto do futebol brasileiro é um contexto que tem pouquíssimo tempo para treinar, né? Então
especialmente com a pandemia, ficou ainda mais difícil. É curioso falar, né, mas eu não, sob o meu comando, eu não dirigi a equipe do Atlético, eu não dirigi nenhuma semana cheia, à exceção da semana que eu assumi. Eu assumo num sábado, faço o primeiro jogo numa quarta contra o Red Bull Bragantino. Então foram 4 treinos até o jogo. É pouco para você poder gerar os comportamentos que você quer e que eles se manifestam primeiramente no treino para depois acontecerem no jogo, né? Então, eu não sei qual vai ser o contexto da equipe que eu vou assumir, se vou ter mais tempo para treinar ou menos tempo para treinar. O Mozart também aqui no próprio canal falou muito bem sobre isso, né? Que ele aprendeu a selecionar exercícios que ele encurtasse o tempo de adaptação dos jogadores, porque ele entendeu que essa era uma competência necessária dado o nosso calendário, né? Então é isso que podem esperar da minha equipe, uma equipe que vai ter elementos que não tinham na equipe do Atlético. Então pode aparecer ali uma linha de 3 zagueiros e, poxa, o Eduardo nunca jogou com 3 zagueiros? Não, mas estava na cabeça. Então pode ser algo assim. É interessante, né, Eduardo, porque você citou algumas vezes na entrevista, não só aqui, como lembrou o Daniel, o Bielsa, e o Bielsa também tem princípios especialmente defensivos, né, bem diferentes. Ele também acredita muito nessa questão dos encaixes para marcar, né, das estruturas adaptáveis. Tem uma palestra muito famosa que ele deu na CBF mostrando uma estrutura e qual estrutura encaixava, né? Então ele acredita muito nesse encaixe de sistema. A gente já está curioso pelo seu próximo time, com certeza o canal aqui de Olho no Jogo vai acompanhar, e agradecendo demais a tua presença aqui com a gente, Eduardo. Guilherme, eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer falar sobre futebol. É claro que a gente acaba carregando de tinta aí o meu último trabalho, que foi um dos mais longevos, né? Quase 3 anos no Atlético, passando por diferentes funções e trabalhando em toda a cadeia, né? Eu falo que no Atlético eu trabalhei da iniciação ao profissional, porque eu fui treinador do Sub-13 e fui treinador da equipe principal, também por um curto período, né? Da equipe de aspirantes, da equipe Sub-19. Então, além das funções de liderança na área técnica. Então, eu gosto de falar sobre o futebol, falar sobre o case do Atlético, e é um prazer participar desse bate-papo. E parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigado, Eduardo. A gente que agradece demais. Obrigado, Piva. Lembrando, pessoal, por favor, deixe sua opinião, né, o seu comentário sobre essa entrevista, sobre esse bate-papo tão legal, né, que acrescentou tanto para a gente aqui com o Eduardo Barros. E, é claro, se inscreva no canal. Os likes também são importantes para a gente levar esse conteúdo para mais pessoas, deixar ele ainda mais relevante, mais pessoas terem acesso ao que a gente está conversando com os protagonistas, né, da indústria do futebol, que é o Eduardo Barros. Valeu, gente. Até a próxima.